Eu gostaria de passar a palavra à plateia. Por favor, sintam-se confortáveis em questionar os nossos palestrantes, sem dúvida alguma. Olá, José Roberto, eu sou daqui do Mackenzie, eu trabalho na área de telecom e na parte também de computação e energia. Nós estamos num pequeno projeto agora de implantar uma pequena usina, vou assim dizer, para poder fazer estudos tanto de energia como de integração. A gente tem um pequeno laboratório de redes, a gente tem uma parte de medição, a gente está começando um tudo para poder aprender. Na verdade, a universidade está querendo ser autossustentável em geração de energia. Mas, pegando essa última apresentação que a gente teve, essa parte que mais preocupa é você criar uma rede paralela de telecomunicações para suportar todo esse empreendimento. E tem um valor ali, 750 milhões, que a gente começa a pensar que seria possível instalar uma rede completa de telecom. A gente sabe que vai bem mais que isso. Agora, passados 5 anos, que a gente levaria para implantar talvez uma rede dessa, a gente já teria a obsolescência de muitos equipamentos. A gente teria que fazer um reinvestimento e a coisa vai andar. Aí tem aquela pergunta, quem paga tudo isso? Não, certamente não é nem a concessionária e muito menos o governo. Quem vai pagar seriam exatamente os consumidores. Agora, alguém não teve a coragem de perguntar para o consumidor se ele se sente confortável em pagar esse custo. O que ele vai ganhar com isso? Ele vai pagar uma energia mais cara, porque você vai cobrar ativos e reativos dele, ele vai ser monitorado, porque ele vai ficar o tempo inteiro ou comprando pré-pago, ou tiver que, de repente, ser desligado sem nenhum aviso, coisa do tipo. Então, eu acho que essa questão ainda é um pouco mais complexa quando você levar essa discussão ao consumidor. Ele não foi consultado ainda. Eu acho que, será que ele vai se sentir confortável em estar participando de uma rede que ele não pediu, ele não queria, e o uso que ele vai ter disso é duvidoso? Gostaria de passar a palavra para o Rafael, se possível. Meu caro, nesse projeto lá de Nova Veneza, nós fizemos pesquisa de opinião pública antes, durante e depois. E você escuta todo tipo de manifestação possível. Mas a grande questão é que você precisa acordar as pessoas para que ele vive num mundo energético. As pessoas não têm noção disso. Ele, quando liga a luz na casa dele, utiliza água gelada, toma um banho quente, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo ali atrás. E ele também não quer saber. Só que, eu falei agora há pouco ali do DER, né? Recurso energético distribuído, não dá mais para as pessoas ficarem à parte. Nós estamos entrando para uma realidade planetária, né, em que as pessoas têm que entender, né, o tamanho do buraco onde eles estão entrando. Então, o cliente não pode alegar desconhecimento. Ele não é obrigado a ser um técnico, mas ele precisa entender que ele tem que repensar a forma com que ele trata os recursos que ele utiliza, principalmente porque aquilo ali tem um custo. Não é simplesmente falar, está caro. Aí você pergunta para o cara, está caro por quê? O senhor sabe por que está caro? Eu lidei com a parte de eficiência energética na minha vida durante os últimos 12, 15 anos. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas quase que diariamente, perguntando para elas, porque eles vinham reclamar, né, da conta de energia, e quando você senta com a pessoa e faz a conta do que ele consome por mês, e ele começa a olhar o que ele está fazendo, ele geralmente se assusta. É a mesma questão que nós vamos viver com isso aí. Né? Nessa cidade lá, que nós fizemos a pesquisa e implementamos uma solução AMI, né, muitas pessoas se mostraram favoráveis e tinham até uma ideia interessante. Mas, logo em seguida, elas ficavam irritadas porque a conta de energia delas subia. Né? E vinham procurar, mas olha aqui, a minha conta subiu. Eu falei, É porque, na verdade, havia alguns outros tipos de problema. Nós levantamos todo mundo, todos os medidores foram trocados, né? Mas nós tomamos o cuidado de fazer a inspeção dos medidores que foram retirados, né? Para a gente ver exatamente o que estava acontecendo.
E você pegava medidor com uma grande margem de erro, né, com problemas de medição a menos, e outros probleminhas, né, fraude, né, coisa assim, que depois o cara vinha reclamar para você, claro, minha conta subiu. Aí ele começa a pensar na outra realidade, aquilo que ele gastava a mais, né, como a gente chega na casa do sujeito e ele tem um refrigerador caindo aos pedaços, que não consegue mais reter, né, o sistema de resfriamento, fala, só vai ter que trocar aqui, né? Porque não adianta nada eu colocar a última tecnologia lá na sua porta, sendo que o senhor está com a tecnologia da época do Homem das Pedras, né? Então, o senhor vai ter que modernizar o seu sistema, você vai ter que melhorar e entender o que a energia representa no seu custo de manutenção geral. Então, nós não temos como, a não ser fazer projetos de demonstração na casa das pessoas, trazer isso a público, divulgar, eu acho divulgação extremamente importante nesse momento, para as pessoas tomarem conhecimento do que está acontecendo a nível da própria casa dele e a nível do mundo. Hoje, você liga a televisão e você está vendo tudo que está acontecendo lá na Croácia. Né? Por que não ligar a televisão e saber o que está acontecendo na Europa em termos dos últimos projetos de tecnologia para alavancar uma energia mais confiável, mais limpa e talvez até mais barata no futuro próximo? Ninguém quer saber disso, tá? Mas quer saber do futebol, quer saber das guerras. Né? Por que não saber da energia, que é um fator que influencia na nossa vida diretamente em tudo que fazemos? Tá? Então, vamos usar telecom, vamos usar TI, exatamente para não só interligar os sistemas, né, de uma forma mais capaz, e mais segura e mais rápida, mas vamos utilizar isso também para divulgar o que nós estamos fazendo. As pessoas precisam ficar sabendo e precisam se inteirar desse processo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Obrigado. Por favor, tem mais uma questão? Boa tarde, Leonardo Leite da FITEC. Obrigado aí pelas apresentações, excelente nível. Eu gostaria de perguntar para o Márcio Lee, colega lá de Belo Horizonte, né, da CEMIG, sobre essa penetração de mini e micro GD. Né? Você mostrou na sua apresentação uma estimativa, no meu modo de entender, muito ainda acanhada, de 2 megawatts na nossa matriz energética, dados os projetos de mini e micro GD associado a algumas gerações de maior capacidade. Né? Qual que é a sua perspectiva? Né? O que você vislumbra nessa bola de cristal aí dessa penetração de GD, dado o cenário econômico e político atual do país? Bom, Léo, a sinalização que o mercado deu, né, que a legislação propiciou, antes você não tinha essa prerrogativa de instalar, foi uma sinalização positiva, mas não foi da forma que ocorreu nos outros países. Então, o crescimento abrupto que ocorreu em Europa, Japão e alguns estados dos Estados Unidos se deveu a políticas governamentais de incentivo, de tarifas diferenciadas. Na Espanha teve agricultor que deixou de plantar agricultura, vai cultivar modo fotovoltaico e vender no mercado do spot, porque aquilo dava um retorno financeiro. Então, a política brasileira de adoção nessa tecnologia não foi tão agressiva. E eu não entendo isso como errado, não, porque hoje os países que deram esse incentivo estão revendo, porque isso culminou, no médio e longo prazo, num aumento na energia para aqueles outros consumidores que não têm, porque aquele custo tem que ser rateado. E hoje, como diz o colega, é uma tecnologia cara ainda. Então, o crescimento é uma situação que é inexorável, é um caminho sem volta, só que nós não vamos ser tão rápidos quanto os outros países, dada a nossa realidade, né? Então, esse crescimento, a meu ver, ele vai continuar assim, meio que vegetativo nas condições atuais, porque é uma tecnologia cara, tem a questão cultural, tem toda uma dificuldade de cadeia produtiva dos dois principais componentes aqui, que nós estamos falando de inversores e módulos, vem tudo de fora, com exceção da Tecnometal, que está aqui em Campinas, que, na verdade, ela compra células da Ásia, né, Taiwan, China, etc., e monta aqui o quadro, o módulo, mas não é uma questão competitiva ainda, que o mercado está todo lá fora. Tem a questão da crise europeia que provocou essa queda nos preços.
Teve fechamento de indústria fotovoltaica na Europa. A Europa está até com aquela política antidumping da China, que é para a questão dos preços, que a China estava desindustrializando a Europa em função disso. Então, existe um outro pano de fundo aí. Então, na minha opinião, esse crescimento dele não vai acontecer da forma que a indústria fotovoltaica esperava. Não para micro e mini geração. Talvez num outro universo dos leilões aí, só que aí essa energia aqui no Brasil ela passa a competir com energias mais baratas, né? Leilões de eólica de R$100 e poucos, de PCH, de próprias hidráulicas na ordem de R$100 e poucos, versus uma energia que é 2, 3 vezes mais que isso. Então, aquele panorama que eu coloquei de comparar com a térmica, ela se justifica, mas comparar com a nossa matriz, que nós temos eólica, já uma cadeia estabelecida no país, e hidráulica, que a gente tem um know-how fantástico em relação a isso, os custos ainda são fatores que inviabilizam. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o José Antônio Rossi, com relação à geração distribuída virtual, em que diversas fontes de energia podem alimentar um determinado ponto, esse ponto tem uma série de acumuladores, inversor e acumulador. Quer dizer, nós teríamos a possibilidade de ter diversas fontes de geração de energia, eólica, fotovoltaica, etc., alimentando um ponto, e esse ponto abastecendo uma determinada região. Isso não viabilizaria com menor custos, principalmente considerando energia eólica e outras fontes, a geração distribuída? Isso está sendo estudado, enfim, dentro de algum P&D? Tem perspectiva de possibilidade dessa hipótese? Olha, talvez eles possam ajudar também. Assim, o que eu já vi desse tipo é você, por exemplo, você ter armazenamento centralizado, por exemplo, né? Você ter diversas fontes dispersas e o armazenamento ser centralizado para você poder injetar por causa do custo. Que eu já vi também algumas tentativas de você fazer, você pôr no mesmo site eólica, fotovoltaica, biomassa e armazenamento. Estou chutando tudo que é possível, né? E integrado na rede, porque daí você teria, ou você tem vento, ou você tem sol, ou você, no pior das hipóteses, armazene biomassa. Diversos arranjos desse tipo. Agora, eu desconheço se tem algum pacote desse de porte rodando no mundo que não seja piloto. Piloto, P&D, isso aí é uma tentativa. Até plantas de pequeno porte. Eu imagino uma situação, por exemplo, vamos pegar acho que tanto o estado de Goiás como o de Minas, num lugar, o Goiás, porque tem muita biomassa, né? Você poderia, num local o problema do solar, do fotovoltaico e do solar e do eólico é a não constância, né? É a inconstância. Se você tiver que a garantia num local desse, se você puser biomassa e armazenamento, que está um pouco caro ainda, você teria mais a perenidade dessas fontes. Então, o que eu conheço hoje são mais estudos prospectivos. Eu não sei se vocês conhecem algum na Europa, alguma coisa em escala comercial, num contexto desse. A Europa tem alguma coisa de armazenamento. Já vi armazenamento por ar comprimido, diversos tipos de armazenamento, fluido salino, de fazer tentar você gerar em diversos locais e armazenar. Para que isso tudo? É o sonho de você ter uma constância, né? De você ter o volume de uma energia firme. Não sei se vocês têm alguma outra experiência aí. Mas ainda eu acho que é um campo ainda que se estuda, assim. Ok. Queria agradecer aos 3 palestrantes. Desculpa a plateia por ter adiantado um pouco a hora. E eu gostaria de agradecer novamente aí, um assunto tão delicado e tão controverso quanto geração distribuída em consequência dos elevados custos para todas as empresas do setor de energia elétrica. Muito obrigado.